Galera, as emendas parlamentares impositivas e as de bancada não só são inconstitucionais, como ainda usurpam a prerrogativa do presidente da República, que é de executar o orçamento federal. Isso ficou muito claro em uma audiência pública realizada hoje, dia 27, no Supremo Tribunal Federal, muito bem conduzida pelo excelentíssimo ministro Flávio Dino, que é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PSOL, que trata da questão das emendas parlamentares. Foram ouvidos diversos juristas, economistas. É um vídeo muito interessante, vale muito a pena assistir até o fim. Antes, eu só vou pedir a vocês que estão chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixa o like, comenta com qualquer coisa aqui embaixo e, claro, apoie o nosso trabalho, porque o canal ainda não é monetizado, dependo muito desse apoio financeiro de vocês. A chave Pix está rodando em algum lugar aí da tela. Você que está na TV é só escanear o QR Code e você que está no celular é só digitar esse e-mail que está aparecendo e apoiar com qualquer valor, que é muito importante esse apoio de vocês. Agora siga aí com a fala do professor Felipe Salto. Senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos neste momento os trabalhos da 44ª Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Sua Excelência o senhor ministro Flávio Dino. Esta audiência pública foi convocada para debater a obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares individuais e de bancada de caráter impositivo. Nós estamos tratando de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira proposta pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que questiona especificamente a inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX, transferências especiais, e questiona, portanto, este instituto apresenta vários argumentos que serão aqui sintetizados em breve. A ADI 7695, de autoria da Procuradoria-Geral da República, também com o mesmo objeto, emendas PIX, pedindo a inconstitucionalidade da emenda constitucional que introduziu na Constituição este instituto, marcadamente a emenda constitucional 105 de 2019. E, finalmente, a ADI 7697, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que tem um objeto um pouco mais amplo, porque, além de discutir as emendas PIX, debate também o próprio Instituto da Impositividade. Debate que haveria uma inconstitucionalidade de todo esse conjunto normativo acerca das emendas parlamentares. Lembro que as decisões até aqui tomadas nessas ações e também na DPF 854 não foram decisões monocráticas, porque às vezes há essa desinformação, eu diria até uma desinformação agressiva, no sentido de que se cuida de uma vontade individual. Todas as decisões que nós estamos aqui tratando foram do plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar isso, porque nós estamos tratando de um tema que foi confirmado inicialmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber e depois sob a minha própria relatoria e, no caso das decisões que eu proferi sobre plano de trabalho, prestação de contas, transparência, etc., houve o referendo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembro, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados por 5 presidentes da República diferentes. E, portanto, não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, porque os 11 foram indicados, os 11 que votaram 11-0, foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. E todos esses presidentes, chefes de governo, chefes de Estado eleitos pelo povo brasileiro, conviveram com as emendas. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. Lembro que um referendo de 11-0 equivaleria simbolicamente a uma lei aprovada por 513 deputados e 81 senadores, à unanimidade. Portanto, para expressar a importância desse diálogo que nós estamos aqui tratando. Penso que a minha tarefa como advogado do PSOL é basicamente expor, delinear a tese que nós expressamos na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade 7697, mas que, de alguma forma, representa ou expõe motivos que estão
delineados nas outras duas ações diretas de inconstitucionalidade e que, ao fim e ao cabo, não questionam apenas o orçamento impositivo, ou as emendas de PIX, ou a falta de transparência, mas trazem ao escrutínio da Suprema Corte a validade, a continuidade de um sistema de governo que vige no Brasil há 104 anos e que foi convalidado no plebiscito de 1993, que é o sistema presidencialista. O que nós discutimos aqui é se é constitucional ou inconstitucional afastar as atribuições do presidente da República como diretor-geral da Administração Pública Federal. O que nós discutimos aqui é se nós vamos abolir o presidencialismo e atribuir a apropriação, ou tornar legal a apropriação do orçamento pelo Parlamento, sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. É saber se prevalece este modelo de apropriação do orçamento que se estabeleceu a partir de 2015 e que se reforçou em 2019 e em 2024 por emendas à Constituição. E é importante lembrar, senhor relator, que essas ações são, sobretudo em momentos estranhos, como o que vivemos, ou temos vivido nos últimos anos, é que essas ações não foram propostas ou não foram tiradas da manga do Supremo Tribunal Federal. Essas ações decorrem da quebra da inércia da jurisdição pelos autores das suas ações, das respectivas ações, por nós, advogados, e antes de nós, por nossos clientes. E é importante também, nessa mesma linha, lembrar que nesta ação, na 7697, por determinação do Supremo Tribunal Federal e por determinação do seu colegiado, ou seja, de todos os ministros, uma liminar foi proferida e que foi cumprida no nível institucional da urdidura de um acordo institucional entre executivo, entre todos os poderes da União, e que se plasmou numa lei complementar 210, a Lei Complementar 210 de 2024. Ou seja, houve um acordo que caracterizou o cumprimento de uma liminar. Ou seja, os poderes da União chegaram a um acordo que, ao que parece, alguns pretendem revolver. É importante também, na minha fala inicial, lembrar como é que nós chegamos aqui, como é que nós chegamos a esse... E por que é que nós chegamos, e rapidamente lembrar por que é que nós chegamos a esse movimento de apropriação do orçamento pelo Parlamento. E a verdade é que nós chegamos a isso em razão de uma profunda indisciplina ou da disciplina irracional do financiamento da política no Brasil. Nós sabemos que temos enfrentado no Brasil um sem número de problemas na interação público-privada e no trato da coisa pública, justamente porque nós vivemos num país de dimensões continentais que precisa de recursos para fazer política e porque nós não temos enfrentado essa necessidade de recursos para fazer política de maneira aberta, num amplo debate em que participem de maneira transparente todos os envolvidos, todos os personagens. Nós precisamos levar esse problema à discussão no seio da sociedade brasileira. Porque, ao fim e ao cabo, para substituir as situações que nós tínhamos de financiamento empresarial, que foi banido pela ADI 4650, o orçamento do país se transformou em instrumento de financiamento de eleições, do financiamento da política e, basicamente, do convencimento de eleitores a preferir determinados grupos políticos a outros. Isso não pode ser admissível, isso não pode se aceitar no país, que é a desnaturação da função do orçamento, do dinheiro público, que precipuamente serve para executar políticas públicas pelo governo incumbente em interação, sim, saudável interação com o parlamento. Eu, no meu tempo final, gostaria de me referir a uma passagem da petição inicial, me referenciar a uma passagem da petição inicial da ação que foi proposta pelo PSOL. E diz o seguinte: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os poderes da União, são peças articuláveis de um mesmo corpo, independentes e harmônicos entre si, como manda o artigo 2º da Constituição Federal, diga-se de passagem, cláusula pétrea. Parece uma obviedade, mas não é.
Se são parte de um todo, não se podem contrapor, antagonizar, descoordenar ou viver em desarmonia. Não lhes é dado concorrer, tampouco arrogar-se competência que a lei não lhes atribui, para instaurar um desarranjo funcional e, no extremo, uma balbúrdia institucional que é o avesso do equilíbrio e da equidistância programada pelo Constituinte. Esses poderes e as instituições que dele decorrem não podem ser manejados contra os ditames existenciais de harmonia e independência, sob pena de se atentar contra a União. O que temos aqui é um atentado contra a União que não serve a ninguém. Há uma latente tensão entre harmonia e independência, é verdade. E como é que se impede, então, que a independência se convole em desarmonia? O que inibe o aparecimento de interesses contrapostos e, portanto, de uma atuação colidente. É certo que os poderes emanam de uma mesma fonte, ainda que manifestos por centros defletores modelarmente independentes. São, portanto, o mesmo poder, o poder do soberano, o povo, aquele da praça que se refere o ministro Flávio Dino. Mas isso obsta apenas, em princípio, uma dissociação funcional, uma degeneração a partir da captura de poderes estatais por grupos de interesse, por agrupamentos humanos, afetados por objetivos estranhos. Um vício de representação, por exemplo, que se caracteriza pela atuação de representantes do povo em desacordo com o objeto do mandato que lhes foi outorgado pelo soberano, para atuar em afronta ao programa constitucional e, portanto, em desfavor de interesses exógenos, pode contrapor os poderes da União, se não os seus centros defletores. Precisamente porque, nessa hipótese, uma apropriação indevida e desautorizada terá lugar. É de todo evidente que a inobservância por um dos poderes das competências atribuídas aos demais deslegitima qualquer ação. Só há legitimidade se houver harmonia, porque, do contrário, não se manifestou um poder do Estado, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas que dele se apropriou. Não há legitimidade fora do programa constitucional e só há harmonia se houver legitimidade. Sem harmonia, o que se manifesta não é um centro defletor independente de poderes do Estado, que emanam do soberano, mas uma corruptela, ainda que bem disfarçada, que é ilegítima, ilegal, inconstitucional e profundamente nociva por perverter o sistema, as finalidades do programa constitucional. Uma situação em desarmonia, ou uma atuação em desarmonia, é, portanto, usurpação de poder, ministro Flávio Dino. Muito obrigado. Senhor ministro, esse tema é muito relevante, ele vai muito além, talvez, daquela percepção imediata que todos nós temos quanto à questão orçamentária, quanto ao impacto fiscal, quanto ao impacto que isso debruça sobre as contas públicas federais, mas que, de uma maneira geral, isso começa a espraiar por todo o Brasil, na esfera estadual e municipal, como muito bem relatado pelo senhor aqui. E eu fiquei muito feliz quando li sobre essa matéria, quando recebi a incumbência de representar aqui os governadores dos estados brasileiros nesse tema, porque, de alguma forma, ele também está diretamente ligado aos estados como receptores de emendas federais, mas, ao mesmo tempo, hoje, também tendo que administrar as emendas que foram, por simetria, criadas nos estados brasileiros, a exemplo que já acontece no estado de Mato Grosso. Lá já foi criado os 2%, semelhante ao que existe de emendas individuais no Congresso Nacional, nas emendas parlamentares individuais, também no estado de Mato Grosso, e eu tenho notícias que em diferentes patamares, ou alguns próximos ou exatamente igual ao federal, já está acontecendo em todos os estados brasileiros, em alguns municípios, e isso, uma onda e uma avalanche, provavelmente vai chegar aos mais de 5 mil municípios brasileiros. E quando eu vi o senhor invocar aqui o princípio tão importante da nossa Constituição, que é o princípio da eficiência, que foi colocado, né, na nossa Constituição de 1988, cometeu um equívoco. Ela esqueceu desse importante princípio da administração pública, mas corrigido lá em 1998. Problema, na minha opinião, hoje, como gestor público, já com 7 anos como governador de um estado, 4 anos prefeito, eu não fui parlamentar, eu tenho que dizer que, com a experiência que eu tenho e com a convivência que eu tenho no meio político brasileiro, eu diria, sem medo de errar, que grande parte da administração pública desse país esqueceu de aplicar esse princípio até hoje. Ele talvez seja um dos mais relevantes princípios da nossa Constituição, respeitando os demais da legalidade, da moralidade, da transparência, da impessoalidade. Mas sem eficiência, não há que se pensar em construir esse Brasil do futuro que nós sempre falamos, sempre desejamos e, de alguma forma, trabalhamos para que ele aconteça. Eu não conheço nenhuma empresa que prosperou e tornou-se próspera se não tivesse uma gestão eficiente, homens e mulheres trabalhando naquela empresa, uma direção eficiente.
Nenhum time de futebol virou campeão se não tivesse um técnico, uma gestão profissional naquele time. Nenhuma orquestra ficou famosa se não tivesse um processo profissional, um técnico, um maestro ali para tocar aquela sinfonia. E o Brasil hoje, ele carece de um olhar mais profundo sobre esse princípio da eficiência, porque sem ele nós vamos continuar sendo eternamente o país do futuro. Quem conhece, eu tenho certeza que nesse plenário, em todos os cantos do Brasil, países chamados de primeiro mundo, por trás desse sucesso que eles alcançaram e construíram ao longo dos anos, se você olhar, existem alguns fatores que sustentam esse crescimento, mas a eficiência do Estado naquele país, naquela nação, seguramente justifica e explica o patamar que eles chegaram. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, por isso que me trouxe muita alegria, e quando eu li um pouco sobre o tema, e no grupo dos governadores nós estamos tendo dificuldade de ver quem vinha, quem não vinha, um tema que, né, todos têm grandes atribuições nos seus estados, mas chamou a minha atenção e por isso que aqui estamos com essa missão de representar os governadores. Então, senhor ministro, eu chamo a atenção para o segundo ponto, que é a qualidade da alocação dessas emendas. Nós temos aí no Orçamento Federal 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. 50 bilhões de reais, e eu poderia, já falei isso algumas vezes, desafiar em todo o Brasil quais as obras estruturantes, quais os impactos relevantes que tão grandiosa cifra de recursos produziu nesse país. Não estou aqui tirar o mérito das pequenas intervenções, mas um país também não cresce se ele não for capaz de fazer as suas grandes obras, fazer as suas grandes ações. Nós já temos muitos programas sociais, nós precisamos investir de maneira qualificada para que os recursos possam produzir um país que se torne competitivo no plano interno e no plano internacional. Então, essas emendas, hoje, elas servem muito mais como instrumento da gestão política dos seus atores, de interesses eleitorais, do que dos interesses maiores da sociedade brasileira e do nosso país. Então, eu fico bastante preocupado, porque no meu estado são 600 milhões de reais que são aplicados, foram aplicados, estão sendo aplicados mais de 600 milhões de reais. E as anomalias que começam a acontecer. Não satisfeito com os 2%, eles criaram, por exemplo, já é objeto de questionamento nessa mesma corte, as emendas de bancada. Não satisfeito com os 2%, foram lá e criaram o mecanismo das emendas de bancada, como se pudesse, por simetria, replicar aquilo que a Constituição Federal prevê de emenda de bancada. Não é função, na minha opinião, como chefe do Executivo, ver nossos eminentes, e aqui manifesto o meu respeito a todos, membros do Legislativo brasileiro, adentrando essa seara de ordenamento de despesa e de alocação de recursos.